Fala, rapaziada, beleza? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre a rodada da Copa do Mundo de Basquete. Os últimos semifinalistas foram definidos nessa manhã. O Canadá eliminou a Eslovênia com direito a Luka Doncic sendo expulso. Rapaz, Luquita perdeu a cabeça e a Eslovênia tá fora. E a Alemanha se classificou depois de vencer a Letônia num baita de um jogo, hein? Jogo espetacular. A Alemanha se classificou e pega agora os Estados Unidos. Jogo bom, hein? Promete ser um jogo bom. Vou comentar sobre essas classificações, sobre a rodada de hoje. Antes, só peço para que você deixe o like e aproveita a viagem e já se inscreve no canal, que é muito importante. Vou começar falando sobre a Alemanha e Letônia. A Alemanha ganhou 81-79, mas foi um jogo muito pau a pau. Muito pau a pau. O jogo ficou empatado 7 vezes. Tivemos 15 mudanças de liderança. 15 mudanças de liderança. Então, assim, jogo muito equilibrado. E um dos motivos para o jogo ter sido tão equilibrado, para a Alemanha não ter dominado a Letônia como dominou, né, seus outros adversários, foi o fato do Dennis Schroeder ter tido um dos piores jogos da sua carreira. O Dennis Schroeder foi horroroso no jogo de hoje. Ele errou 22 arremessos. 22. Igualou o recorde de arremessos errados na história da Copa do Mundo de Basquete. Então, muito pelo fato do Schroeder ter jogado muito mal, a Alemanha não foi dominante. Mas, graças aos irmãos Wagner, a Alemanha conseguiu ganhar. Porque assim, o jogo estava muito pau a pau, muito equilibrado. A Letônia estava fazendo uma ótima marcação, principalmente no Schroeder, né? O Kurix defendeu muito bem o Dennis Schroeder. Só que, no quarto período, os irmãos Wagner apareceram. O Franz, que voltou de lesão, jogou meio que no sacrifício, liderou uma run de 8-0 no início do quarto período e, depois de uma belíssima dunk do Moritz, que é o irmão do Franz, a Alemanha conseguiu abrir 70-59, faltando 8 minutos para o final. A Alemanha estava bem no jogo, estava soberana, mas a Letônia não se deu por vencida. A Letônia, que foi a grande sensação dessa Copa do Mundo de Basquete, botou uma pressão danada na reta final do jogo, e aí eu tenho que exaltar o Žagars, né, o armador da Letônia, que fez um Mundial fantástico, engatou uma sequência de bandejas, de ótimas infiltrações, que colocou a Letônia no jogo. Faltando 30 segundos, a Letônia diminuiu para 81-79, faltando 30 segundos. E teve a chance de vencer, porque nas últimas posses, o Dennis Schroeder vacilou, errou um floater, que normalmente ele não erraria. Se ele tivesse numa manhã normal, ele teria acertado aquele floater de olho fechado, mas a manhã do Schroeder foi horrorosa, ele errou e deu a última bola para a Letônia. O Bertans pegou essa bola e na transição ele tentou uma bola de 3 que contra o Brasil ele acertou, assim, né? Bocejando ele tava acertando aquela bola, tipo, matava. Contra o Brasil, leão. Só que na última bola ele não matou. Não matou, errou o arremesso e a Alemanha conseguiu a classificação. A Alemanha pega agora os Estados Unidos e a Letônia vai brigar pelo 5º lugar. Assim, a Alemanha tá fazendo um grande mundial. A Copa da Alemanha é muito boa, só que esse jogo, né, acendeu um alertinha ali. A Alemanha cometeu algumas falhas que não costuma cometer, principalmente no quarto período. Eu fiquei impressionado como a Alemanha foi passiva quando a Letônia começou a pressionar. Então, assim, a Alemanha tá fazendo um bom mundial, chega bem para enfrentar os Estados Unidos, mas mostrou algumas falhas nesse jogo que não tinha mostrado antes. Já a Letônia
se despede sendo a grande história dessa Copa do Mundo. Apesar da eliminação, pô, a Letônia tem que comemorar muito o que fez. Chegou muito longe, ganhou de gigantes, ganhou da Espanha, ganhou da França, ganhou do Brasil. Sabe, fez um baita de um jogo contra a Alemanha, quase ganhou. Ficou a um arremesso de ganhar o jogo. Se o Bertans não tivesse errado, e eu não tô colocando a culpa nele não, tá? Eu só tô falando o fato. Se ele tivesse acertado o último arremesso, a Letônia estava classificada. Então, tem que comemorar muito, tem que comemorar muito. A Letônia, ela ganhou o respeito do basquete mundial por conta do que fez nessa Copa. Parabéns para a Letônia e parabéns para a Alemanha, que agora vai encarar a seleção americana. Promete ser um baita de um jogo. E tivemos também o Canadá garantindo a sua classificação. O Canadá encarou a Eslovênia no grande jogo da rodada. Tinha tudo, né, para ser o grande jogo da rodada, mas o Canadá acabou sendo bem superior no segundo tempo e garantiu a sua classificação 100-89. Ó, no primeiro quarto, o plano de jogo do Canadá funcionou super bem. O Canadá conseguiu colocar uma defesa muito forte, sabe? Defendeu bem pra caramba, muito sólido na defesa, muito físico na defesa. O Canadá conseguiu diminuir muito o impacto do Luka. O Luka teve muitas dificuldades para sair da marcação do Canadá, que muitas vezes dobrou em cima dele sem a bola para impedir que ele tivesse a posse de bola. Então, a defesa canadense foi muito bem, diminuiu o impacto do Luka e no ataque trabalhou bem a bola, encontrou bons arremessos. A transição do Canadá, a transição ofensiva, foi muito bem feita. O Shai criou bem no mano a mano, encontrou ótimos arremessos no mid-range. Terminou o primeiro quarto, inclusive, com 8 pontos e 4 de 5 no field goal. Então, o Canadá jogou pra caramba e terminou o primeiro quarto com 2 posses de vantagem. No segundo quarto, a Eslovênia conseguiu assumir a liderança depois de ótimas bolas de 3 e pelo fato de ter começado a defender melhor. No primeiro quarto, a transição defensiva da Eslovênia foi muito ruim. A Eslovênia cedeu muito arremesso livre na transição. Toda hora o Canadá encontrava alguém livre no perímetro durante o contra-ataque. No segundo quarto, não. A Eslovênia melhorou e a bola de 3 salvou a Eslovênia, né? A Eslovênia matou muitas bolas de 3, assumiu a liderança. E aí o Jordi Fernandes fez uma mudança no time do Canadá que me chamou a atenção. O que ele fez? Quando a Eslovênia assumiu a liderança, depois de ter matado ótimas bolas de 3, ele parou o jogo e voltou com uma lineup extremamente baixa. Extremamente baixa. O Jordi fechou o primeiro tempo com uma lineup tendo Shai, Lugendort, Dillon Brooks, Nick Alexander-Walker e RJ Barrett. E por que ele colocou essa lineup baixa? Para cobrir melhor o perímetro. A Eslovênia estava matando muita bola de 3 e nem muito com o Luka. Né? Os outros jogadores da Eslovênia, os jogadores periféricos da Eslovênia, estavam matando muita bola. Por quê? Porque o Canadá estava dando muito espaço no perímetro. Então, quando o Jordi colocou essa lineup mais baixa, o Canadá conseguiu cobrir melhor o perímetro e não cedeu tantos arremessos de 3 assim. Tanto que essa lineup deu certo, que em 2 minutos o Canadá abriu 4 pontos. Só que aí vem a genialidade do Luka. O Luka percebeu essa mudança do Canadá e explorou bem essa lineup mais baixa dos canadenses. O Luka começou a jogar de uma forma mais física, começou a jogar mais no post e ele foi o responsável pela Eslovênia ter conseguido empatar o jogo no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo. Então, o jogo foi para o intervalo empatado, mas me chamou muita atenção essa mudança que o Jordi Fernandes fez. Na volta do intervalo, aí foi onde o Canadá assumiu o controle da partida. A defesa do Canadá anulou o ataque da Eslovênia. A Eslovênia criou muito pouco no terceiro quarto. O Luka foi muito bem contido e aí, ó, eu tenho que bater palma pro Dillon Brooks. O Dillon Brooks botou o Luka no bolso no terceiro quarto.
Verdade é essa. Dillon Brooks defendeu pra cacete o Luka no terceiro quarto. O Canadá foi muito bem na defesa. E no ataque, as coisas fluíram. Contra-ataque muito bom, velocidade. RJ Barrett cansou de encontrar drives espetaculares. O Shai se desmarcou com muita facilidade. A Eslovênia não teve resposta para os drives do RJ, para os drives do Shai. O próprio Dillon Brooks matou boas bolas também de 3 e o Canadá fechou com 9 pontos de vantagem, mas chegou a abrir mais de 12 no terceiro quarto. O Canadá foi muito bem no terceiro período. No quarto período, o Canadá, logo nos primeiros minutos, abriu 16 pontos. Abriu 16 pontos logo nos primeiros minutos. O Dillon Brooks conseguiu a proeza de ser ejetado. Porque, cara, é impressionante. O Dillon Brooks estava fazendo um jogo fantástico. Defendendo muito o Luka, entregando no ataque. E aí, com o Canadá vencendo por 16, ele resolveu provocar um jogador da Eslovênia. Ele já tinha cometido uma técnica antes. Aí a arbitragem viu o Dillon Brooks fazendo esse trash talk, deu a segunda técnica e ele foi expulso. Muito do nada. Não tinha nem contexto para ele ser expulso, para ele ser ejetado, não precisava. Não precisava, mas o Dillon Brooks é maluco, foi ejetado e nesse momento que ele foi ejetado, eu comecei a acreditar na virada da Eslovênia, porque um dos grandes responsáveis pela boa contenção do Luka era o Dillon Brooks. Sem o Dillon Brooks, o Luka teria mais liberdade. Então, eu acreditei que a Eslovênia poderia buscar o placar. Mas aí, o Luka Doncic reclamou com a arbitragem, coisa que ele fez durante todo o jogo. Ele já tinha tomado uma técnica por reclamação antes. E depois que ele reclamou pela 19ª vez, a arbitragem deu a segunda técnica e o Luka foi ejetado, faltando acho que uns 4, 5 minutos para terminar o jogo. Então, o Luka, ele, na minha opinião, tirou a chance da Eslovênia de buscar o placar. O Luka tem muita responsabilidade nessa eliminação. Porque, cara, dava para a Eslovênia ter buscado, só que sem o Luka não deu. Não deu. E, de novo, o Luka é ejetado por reclamação. Isso aconteceu no Eurobasket, aconteceu várias vezes durante a temporada da NBA e aconteceu agora na Copa do Mundo de Basquete. O Luka, ele precisa, sabe, amadurecer. Passou da hora dele botar a cabecinha no lugar, dele não cair nessa pressão, dele não ficar reclamando assim com a arbitragem. O Luka é muito chato durante o jogo. Eu sou muito fã do Luka, eu sou fanboy do Luka. Só que essa é uma crítica que eu faço a ele há muito tempo. O Luka é muito chato com a arbitragem. Reclama toda hora, tudo é falta pra ele. Ele tem que parar com isso porque prejudica o time. Prejudicou hoje. Se ele tivesse ficado em quadra nos últimos minutos, com o Canadá sem o Dillon Brooks, dava pra Eslovênia ter buscado o placar. Eu realmente acredito que dava. Mas aí, quando ele saiu, acabou a chance da Eslovênia. A Eslovênia até engatou uma run de 8-0 ali, botou uma pressãozinha no Canadá, só que o Canadá fechou o jogo de uma forma muito tranquila, dominando os rebotes ofensivos, com o Shai toda hora indo pro lance livre, cavando falta. O Shai foi muito mais maduro durante o jogo do que o Luka. Mas muito mais. Eu sei que é parte da personalidade do Luka, só que é algo que ele tem que ajustar no jogo dele. Porque quem acaba pagando o preço, pagando o pato, é o time dele. Então, na minha opinião, o Luka tem que ser muito responsabilizado por essa eliminação, porque a expulsão dele tirou a chance da Eslovênia de buscar o placar. Bom, Canadá venceu, se classificou, o Canadá pega agora a Sérvia e a Eslovênia vai disputar o 5º lugar. Destaques da vitória, pelo lado do Canadá,
Shai, 31 pontos, 10 rebotes e 4 assistências para o Shai, mais um grande jogo dele. O RJ Barrett teve sua melhor atuação nessa Copa do Mundo de Basquete, 24 pontos e 9 rebotes. Ele foi muito importante para o Canadá, foi o responsável por ótimos drives, ele puxou vários ótimos contra-ataques do Canadá, então o RJ foi muito bem. Pelo lado da Eslovênia, o Luka, apesar de ter sido muito bem marcado, marcou 26 pontos, foi o cestinha do time, mas quem jogou muito bem também foi o Prepelic, que marcou 22 pontos e matou ótimas bolas de 3. Bom, Canadá e Alemanha se classificam, Eslovênia e a Letônia estão fora. É isso, meus amigos. O que vocês acharam da rodada? Né? Você se surpreendeu com a eliminação da Eslovênia? Assim como eu, você acha que o Luka tem que ser culpado pela eliminação? Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso, né? Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Tchau, tchau.